Estamos iniciando mais uma edição do Papo 21, um programa realizado pelo Centro Cultural Banco do Nordeste, que se propõe a debater as principais tendências da cultura para este século, principalmente aquelas que de algum modo se relacionem com a cultura nordestina. Editando a Cultura é o tema desta edição e será apresentado pelo jornalista Marco Polo Guimarães, editor da revista Continente Multicultural. Após a apresentação de Marco Polo, haverá o debate que terá mediação de Roberto Maciel e contará com a presença dos jornalistas Ana Cláudia Pérez e Luiz Sérgio Santos. Identidade regional, diálogo entre culturas, difusão de manifestações e fortalecimento cultural serão alguns dos assuntos abordados. Vamos então apreciar a apresentação do tema pelo jornalista Marco Polo. Eu descobri que tinha vocação para a cultura muito cedo. Eu tinha 4 anos e estava viajando no navio, porque minha família viajava muito. Quando era pequeno, eu era filho de pai militar. E uma noite havia um salão de festas, um piano, uma moça sentou-se e começou a tocar uma música lá. Eu tinha 4 anos de idade, escutei aquilo e, no fim, caí num berreiro, caí no choro. Na hora, eu não sabia o que era, nem sabia que música era aquela. Tempos depois, estudando piano, eu descobri que era o Noturno número 2 de Chopin e que, na verdade, o que eu tinha sentido era uma emoção tão forte que não sabia como expressar. Então, eu caí no choro porque era a única maneira que eu sabia. Na verdade, aos 4 anos de idade, uma das poucas coisas que eu sabia fazer com alguma competência era cair no choro. Então, já aí eu comecei a perceber minha ligação com cultura. Quando eu comecei no jornal, 18 anos de idade, eu fui colocado na editoria de política. Então, eu fui cobrir... o governador tinha sido recém-empossado e ele estava dando para os camponeses uma porção de terra que ele tinha prometido durante a campanha. Então, minha matéria começava assim: tal como Moisés fez com o povo judeu, o governador entregou ontem aos camponeses a terra prometida. Quando eu entreguei isso ao editor de política, ele leu, bem sério, assim, olhou para mim e disse: olha, não vou mexer na sua matéria não, mas acho que você está na editoria errada. Para você pegar esse link, que na época não se usava o link, mas essa relação bíblica, essa citação bíblica, para falar de uma notícia política, é porque você está muito mais interessado em cultura. Então, assim que houver uma vaga na editoria de cultura, você vai ser mandado para lá, e foi o que aconteceu de fato. Não sei se vocês sabem, mas o ministro da propaganda de Hitler, chamado Goebbels, aliás, eu nem sei se a pronúncia é exatamente assim. Mesmo assim, sem saber pronunciar direito o Goebbels, né, alemão, eu vou citar a frase dele que eu acho muito interessante. Ele dizia: toda vez que eu ouço falar em cultura, saco logo meu revólver. Isso define bem, né, a questão do regime nazista, né, que não admitia que outra pessoa pensasse, que tivesse uma ideia própria, então partia logo para eliminar a outra opinião. O cineasta francês Jean-Luc Godard fez uma paródia dessa frase no filme chamado O Desprezo. Ele coloca na boca de um produtor cinematográfico norte-americano a frase: toda vez que ouço falar em cultura, saco logo meu talão de cheque. Quer dizer, a visão pragmática e mercantilista norte-americana, pelo menos como a gente vê, de pegar a cultura e achar que é tudo uma questão de manipulação de dinheiro, e não uma questão de vinculação com uma realidade mais interior, mais básica para todos nós. Eu acho que no Nordeste existe uma cultura bem profunda, uma cultura que, se a gente for querer buscar uma identificação do que é o Brasil profundo, vai encontrar aqui no Nordeste. Foi pensando nisso que o presidente da Companhia Editora do Nordeste, CEP, aliás, de Pernambuco, CEP, que é a editora oficial de Pernambuco, criou a revista Continente. Com esse nome assim
Continente, que é meio pretensioso, multicultural, que é mais pretensioso ainda, mas que visava exatamente fazer uma coisa geral do que é a cultura nordestina, local, e também abrir espaço para a cultura geral. Essa revista foi criada em 1999, quer dizer, ela foi criada antes, mas o número 0 saiu em dezembro de 1999. Então, eu queria contar para vocês como é que foi a gestão do perfil editorial dessa revista. A primeira coisa que a gente pensou foi não fazer uma revista provinciana. Vocês sabem que há dois tipos de provincianismo. O provincianismo que acha que só acontece aquilo que existe no seu quintal, é o provincianismo xenófobo, o provincianismo tradicionalista, fechado a mudanças, que acha que só o que está acontecendo aqui é importante, o resto não interessa. Mas há outro tipo de profissionalismo, aquele profissionalismo que acha que só o que acontece nas grandes metrópoles, o que acontece em Nova York, em Paris, em Londres, em Milão, em São Paulo, só isso que interessa. E não é, isso é também um tipo de profissionalismo. Nós tentamos fazer, então, uma revista que fugisse a esses dois tipos de fechamento, de visão cega, de visão fechada do que é cultura. Então, criamos a Continente no sentido de falar da cultura local, regional, nacional e internacional, dando assim uma espécie de valor relativo a todas essas questões. Quer dizer, a cultura local é importante, a cultura mundial é importante, a cultura regional é importante, a cultura nacional é importante. Só colocando elas lado a lado é que você vai ver qual é que pode ter uma dimensão mais, sei lá, mais interessante, mais próxima de você, mais próxima dos seus interesses. E não você cerceando e dizendo, não, só vou dizer que a coisa só o maracatu é bom, ou então só o rock é bom, não é por aí, entendeu? Então a gente tentou criar logo de início esse parâmetro. Outra coisa foi que, apesar de ser uma revista ligada ao governo, ao diário oficial, à imprensa oficial, nós fizemos questão de colocar que ela não poderia ser aquela revista feita para enaltecer as obras do governo, enaltecer... Pode ser o Lula, pode ser quem quer que seja que esteja no governo, mas, no caso, seria o Jarbas, né? O Jarbas, que é o governador, ele nunca apareceu na nossa revista. Não há uma única foto dele ao longo de 3 anos, 4 anos já, 43 revistas, nunca saiu uma foto do governador. Em compensação, saem matérias de capa com pessoas que, hipoteticamente, seriam inimigos do governo, feito Ariano Suassuna, que é que apoia Miguel Arraes, que politicamente está contra o governo de Jarbas. Mesmo assim, uma postura do Marcelo Maciel, que é o presidente da CEP, nos abriu para colocar o Ariano na capa da revista, porque o Ariano é uma pessoa importante culturalmente. Então, a questão cultural foge também a questões ideológicas. Quer dizer, não importa se você concorda ideologicamente com o camarada ou não. Se ele tem importância cultural, ele tem direito de estar presente nessa vitrine que é a revista. Teve outro aspecto que nos guiou também na concepção da editoria, do perfil editorial dessa revista. A gente acha que uma revista cultural não deve ser só informativa, ela deve ser também formativa, quer dizer, provocar reflexão, formar a opinião, mas não induzindo, pelo contrário. Então, por exemplo, a gente pega um tema como, recentemente, o Ulisses, né, de James Joyce, o célebre romance que pouca gente leu. Então, a gente pediu assim, a um camarada que nos contasse como foi a origem do Ulisses, como foi elaborado, quem ajudou Joyce na divulgação de uma obra tão complexa, tão difícil. A outro, nós pedimos que nos desse um guia de leitura do Ulisses. Então, ele diz o seguinte, que inclusive serviu para mim. Não leia Ulisses com a reverência que se pede. Não leia Ulisses com medo. Não leia Ulisses com preconceito. Vá
e leia como se fosse um romance qualquer, como se fosse um folheto, como se fosse uma obra qualquer que você abrisse para ler. E, finalmente, um terceiro camarada que questiona Ulisses como um romance. Ele diz que é uma leitura só para masoquistas ou para estudiosos da literatura. Então, tudo isso não é a nossa opinião, mas é a opinião que a gente, de três pessoas inteligentes que nós colocamos para o público, para que o público tire a sua própria conclusão. A gente provoca, quer dizer, o público a que, em vez de se deixar induzir, ele reaja e toma uma postura. Da mesma forma, a gente pegou, por exemplo, uma entrevista exclusiva com o Woody Allen, né, falando sobre a obra dele toda. Nós somos uma editora pequena, dentro do Recife, que é uma cidadezinha do Nordeste, quer dizer, dentro do mundo, não é uma coisa muito visível, né? Então, se a gente tem uma entrevista exclusiva com o Woody Allen, normalmente a gente se sentiria já satisfeitos, mas não. A gente pede a um camarada que em Nova York assistiu a um filme, ao último filme de Woody Allen, que ainda não passou aqui, para ele fazer uma crítica desse filme. Pede a um terceiro que é um estudioso do cinema, da história do cinema, que localize Woody Allen dentro da cinematografia mundial, para dizer se ele é importante, se ele não é, etc. Quer dizer, há sempre uma inquietação de não é querer esgotar o assunto, que é difícil, talvez impossível, mas pelo menos colocar o assunto dentro de uma dinâmica de opiniões que provoque no leitor esse interesse em ter a sua opinião a respeito daquilo. Outra coisa que também nos preocupou, como o nosso leitor, embora não seja normalmente um especialista, mas é um estudante universitário, é um professor universitário, é um intelectual, é um artista, é uma pessoa que se interessa por cultura, então a gente acha que as matérias têm que ser cultas, inteligentes, mas não devem ser fechadas de termos técnicos, que dificultem a leitura. Por exemplo, então a gente criou um manual de redação mínimo, que consiste no seguinte: aos jornalistas a gente pede que escrevam como os acadêmicos. Aos acadêmicos nós pedimos que escrevam como jornalistas. Explico. O acadêmico a gente pede que evite o jargão técnico, o excesso de citação, as notas de rodapé, e tentem explicar o que eles querem numa linguagem fluida, leve, que seja acessível, inteligente, mas acessível às pessoas, e não fechada dentro daquele gueto de universidade que só um entende o outro. Quem está fora daquilo não entende. Ao jornalista, a gente pediu que siga o rigor do acadêmico, porque o acadêmico realmente tem essa qualidade do rigor, da pesquisa profunda, que ele vai falar de um assunto, ele demora, porque ele tem que pesquisar, tem que ter muita certeza daquilo que ele vai falar. Que ele reflexione sobre o assunto, que ele se comprometa com o assunto, que ele assuma uma postura, entende? Que ele não simplesmente diga, faça uma narração da notícia, da história, mas que ele raciocine e chegue a conclusões, mesmo que aquelas conclusões não sejam as que vão ser, mesmo que não sejam as corretas, mas que ele tome uma postura. Falando agora da parte mais operacional, nós somos uma equipe extremamente enxuta, sou eu e mais outro editor, mais duas moças que nos auxiliam em edição e na parte online da revista, né, que ela tem essa parte online, que é até um pouco mais dinâmica, e 2 estagiários e 3 pessoas que cuidam da parte de arte, diagramação, etc., um diretor e uma secretária. Todas as matérias da gente são terceirizadas, a gente contrata pessoas para trabalhar e, como somos muito enxeridos, de repente a gente contrata uma pessoa na Europa, outra pessoa nos Estados Unidos, outra pessoa no Festival de Cannes, outra pessoa no Festival de Veneza, na Bienal. A gente vai tentando e vai conseguindo aqui e ali e vai realizando. Essa revista só existe porque o governo apoia. Ela não se sustenta economicamente, quer dizer, apesar dela haver uma carteira de
de assinantes razoável, tem uns 5 mil assinantes. Ela é distribuída nas principais capitais do Nordeste, no Recife, nas principais cidades do Recife, mais Brasília, São Paulo e Rio. Tem uma vendagem boa, tem uns anúncios institucionais, assim, de Banco do Brasil, Caixa Econômica, mas se não fosse o governo estar injetando um dinheiro ali, ela não se sustentaria. Ela existe já, está no 4º ano, estamos agora programando o número 44. Só por isso, eu acho que ela já é um fato histórico. Pelo menos dentro de Pernambuco, nenhuma revista cultural conseguiu uma longevidade tal, considerando-se que é uma revista de 96 páginas, papel couché, toda colorida, é um feito. Eu realmente eu acho que eu tenho sorte, como jornalista da área de cultura, de ter sido chamado para integrar esse projeto. E temos um cearense, que é um dos nossos bons colunistas, que é o Ronaldo de Brito, que é teatrólogo, extremamente talentoso. E temos também nomes nacionais, como Ferreira Goulart, que é o nosso colunista de artes plásticas. Temos o Joel Silveira, que é uma lenda, né, no jornalismo. E, em resumo, eu acho que a gente está... Vejam bem, quando essa revista começou a chegar São Paulo, Rio Grande do Sul, os e-mails que a gente recebia assim, a gente não imaginava que no Nordeste fosse possível uma revista dessa. É um elogio e, ao mesmo tempo, um preconceito, né? Porque acha que nós não somos capazes de fazer alguma coisa de qualidade. E a gente está aí provando que o nordestino é tão capaz quanto qualquer outro, lógico. Quanto à questão da cultura regional, eu acho realmente que a nossa cultura é extremamente forte. Mas não acho que a gente tem que manter uma postura tradicionalista fechada, estática. Eu cito como exemplo, assim, para mim, paradigmático, é o de Chico Science. Chico Science pegou o maracatu, que é uma coisa extremamente regional, né, quase local, misturou com guitarra de Jimi Hendrix, com rap, hip hop, fez um sucesso merecidíssimo e, apesar dos tradicionalistas acusarem ele de estar traindo a cultura regional, o que ele fez foi o seguinte: despertou para a juventude o interesse pelo maracatu, pelo coco, pela ciranda, pelo baião. Houve um renascimento, pelo menos em Pernambuco, de pessoas que estavam totalmente esquecidas, como Lia de Itamaracá, Mestre Salustiano, pessoas ligadas a essa cultura vital para a gente e que, graças a Chico Science, elas voltaram a aparecer na mídia, a gravar discos, a chamar o interesse dos jovens, a ponto de muitos jovens começar a se integrarem em grupos de maracatu e etc. Eu acho que, nesse tempo, principalmente, contaminação sempre houve, né? Se você vê a quadrilha é a mastigação que a gente fez de uma dança francesa. Tanto que até hoje ela é falada, a levantua, a narrier, que é francês, né? O minueto, com aquelas coisas todas. E nós somos resultado de 3 culturas. A nossa identidade é resultado de 3 culturas, quer dizer, a nossa identidade, o que faz a nossa cultura é uma mescla, é uma miscigenação. Então, por que esse medo da cultura que vem de fora? Acho que uma cultura forte, ela não precisa ter medo do que vem de fora. Então, a nossa postura tem sido isso. Obrigado. A seguir, nossos convidados Ana Cláudia, Luiz Sérgio e Marco Polo começam o papo discutindo a questão das desigualdades regionais no mercado editorial brasileiro. Voltamos já. O melhor da programação do Centro Cultural Banco do Nordeste, agora em DVD. Ouçam, meus senhores todos, uma história de espantar.
Lá vem a nau catarineta, que tem muito que contar. A gente faz o que a gente pensa. A gente faz o sentido que a gente produz nas coisas. Quase todo mês aparece um mulatinho, Pedrinho da Silva, no Jornal da Globo, que conseguiu descobrir uma coisa sobre o genoma humano, sobre a engenharia genética, coisas que o mundo está gastando fortunas, tendo dinheiro, tendo comida, tendo tudo de bom para fazer. De vez em quando alguém aqui, em situação absolutamente precária, faz. A cultura mais rica que tem do Brasil é a cultura nordestina. A cultura local é importante, a cultura mundial é importante, a cultura regional é importante, a cultura nacional é importante. Eu falando, digamos assim, do regionalismo saudável, assim, do regionalismo de reflexão e tal, e que a gente tenha um confronto bom com as outras regiões e que faça parte, que tenha visibilidade à cultura nordestina. É aquela velha ideia do Tolstói, né, de que se quer ser universal, né, pinta bem a tua aldeia, né? Paraíba era o centro artesanal, Piauí o setor da criação, em Sergipe cultura é tradição, Maranhão a reserva florestal. Parará, tarará, tarará. Parará, tarará, parará, tarará, 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 pá. Gostaria de agradecer a presença, agradecer também a oportunidade, lembrar que essa iniciativa do Centro Cultural Banco do Nordeste sempre é muito bem-vinda para nosso pensar, para a nossa discussão de temas muito importantes. Bom, eu gostaria de iniciar pedindo algumas considerações da Ana Cláudia, do Luiz Sérgio. Primeiro, Ana Cláudia, primeiras damas. Queria agradecer a oportunidade, né, e parabenizar o BNB por trazer o jornalismo de cultura e a cultura para o centro do debate. Eu estava lendo outro dia um artigo do Sérgio Augusto, que é um jornalista de cultura respeitado, e ele contava uma historinha que eu acho legal para reproduzir aqui. Ele dizia que foi procurado por um estudante de jornalismo para fazer uma monografia. O estudante queria fazer a monografia sobre os segundos cadernos e queria a orientação dele. Ele deu a orientação lá ao garoto e no final sugeriu o título da monografia do menino, que seria Segundos Cadernos, leu um, leu todos, né? E ele começava a enumerar alguns fatores que ele acha que contribuem para que hoje os segundos cadernos sejam todos muito parecidos. Às vezes eles têm a mesma capa, né? Eles estão sempre atrelados a um jornalismo de agenda, à indústria cultural, aos lançamentos, enfim. E ele dizia que achava que isso também se devia a algumas questões assim. O jornalismo de cultura, há um tempo, ele era visto assim como um jornalismo de perfumaria, né, de amenidades, e que ele achava que isso tinha mudado já, que hoje ele tinha um status, ele já ocupava um status de outros setores do jornalismo de política e de cidades. Muito embora, se isso é bom por um lado, né, por outro ele traz problemas, como o frenesi do furo, era assim que ele chamava, né? O lançamento, é óbvio que você quer dar as coisas no tempo correto, mas um lançamento do disco do Caetano Veloso não tem o mesmo peso do último plano econômico ou da última denúncia envolvendo os cofres públicos. Então, você não precisa também ter aquela, assim, não precisa se pautar por isso, né? Que você pode dar um dia ou 2 dias depois o último disco do Caetano com um tratamento mais elaborado. Então, assim, eu queria colocar como primeira questão essa, assim, para mim é o maior desafio hoje dos segundos cadernos, principalmente lidando com pouco espaço nos jornais cada vez mais reduzidos, com equipes também cada vez mais enxutas. Como ser diferente entre iguais? Mas eu queria que a gente conversasse um pouco sobre essa coisa de tentar não ficar tão atrelado ao factual, tão atrelado ao jornalismo de agenda e de serviço, e além na indústria cultural, nessa observação das políticas culturais, do comportamento, né, de apontar tendências. Acho que tudo isso é papel de um jornalismo de cultura séria. Acho que a gente é
uma coisa que eu queria colocar para a gente começar a debater. Perfeito. Luiz Sérgio, e suas considerações? É um prazer estar aqui, né, nesse fórum, nesse programa. Parabéns aí ao Banco do Nordeste, à Superintendência de Comunicação. E é um prazer também estar aqui ao lado do Marco Polo nesse painel para discutir um problema aqui no Brasil. Eu já cometi o primeiro ato falho, deleta a palavra problema, para discutir uma questão que eu considero no Brasil extremamente grave, que é uma questão geopolítica e que já foi colocada até por alguns sociólogos, a Marilena Chauí já estudou isso, que é a questão do nacional versus regional. No Brasil, nós aprendemos e disseminamos essa ideia, e isso é por ideologia, de que o que é produzido numa determinada região do Brasil é nacional. E o que é produzido nas outras regiões, no que sobra dessa região, é regional. E essa região, obviamente, que tem esse viés monopolista de produção e distribuição, é o Sudeste. E dentro do Sudeste, os dois polos nacionais, produtores nacionais, são São Paulo, principalmente São Paulo, na questão editorial de livros e revistas, e Rio de Janeiro, que tem a sede da maior rede de televisão do Brasil. Então, essa ideia de nacional versus regional me incomoda profundamente, porque nós, em qualquer fórum, seja aqui no Ceará ou até mesmo fora daqui, somos sempre nos colocados por essa questão. Nós temos aqui discutindo uma revista com a qualidade editorial, gráfica de conteúdo da Continente, e sempre que ela é colocada, ela é vista fora do eixo como uma coisa regional. E, na verdade, essa repetição desse conceito consolida uma ideia que, para mim, é pura ideologia. Então, um grave problema no Brasil, que isso se traduz também no eixo da cultura como um problema das desigualdades regionais no Brasil e passa pelo viés econômico, e aqui a gente remete para o velho Marx na ideologia alemã, né? aquela frase, para mim, do Marx, que é emblemática, de que em determinado momento quem controla os meios de produção material controla também o espírito, e isso me parece o grande emblema que a história não consegue remover em Marx. Então, isso é muito claro aplicado à cultura. Eu sou editor aqui no Ceará, nós temos alguma experiência editorial e a nossa experiência começa com uma revista, e depois de 4 anos de experiência, nós percebemos que, na verdade, o nosso negócio não era fazer revista, o nosso negócio era produzir conteúdo e embalar esse conteúdo, tendo papel como suporte, e formatos que poderiam ser outros, mas que, por uma limitação industrial e de financiamento, passou a ser revista. Então, o que nós fizemos? Depois de 4 anos de experiência de mercado, nós mudamos totalmente o foco do nosso negócio. Tiramos o foco do produto revista e colocamos o foco empresarial na editora e viramos uma prestadora de serviços para o mercado. Para quê? Para tentar, nessa mudança de foco, viabilizar o nosso negócio principal, que era a revista, no caso a Fale, e agora a segunda revista, que é a Poder Local. Então, o grave problema com que eu acho nós nos deparamos é com o problema de financiamento, produção, distribuição e como otimizar, potencializar o seu custo de produção, que é extremamente alto. Você tem um custo de produção de conteúdo que é extremamente alto, você tem um custo industrial que é extremamente alto e, de repente, com esse custo alto, você se vê limitado a fazer pequenas tiragens. Por quê? Porque você não tem os canais de distribuição. Então, eu acho que todo produtor cultural que está fora do eixo, que é regional, se depara com esse grave problema. Todos nós nos deparamos com esse problema, que é principalmente financiamento, distribuição e sustentabilidade. Como nós vamos dar sustentabilidade a um negócio cujo público-alvo primário é pequeno, por vários motivos, tem uma variável aí de acesso à cultura, até pelo conhecimento, até pela motivação, porque ele é treinado e motivado para consumir um outro tipo de cultura que não esse, e porque é mais fácil também, talvez, o acesso seria mais fácil. E o outro problema realmente é o problema de distribuição. Então, eu acho que o Marco Polo, ninguém aqui é herói, eu não quero ser visto como herói, mas eu acho que eu estou nesse negócio porque eu não aprendi a fazer outra coisa, quer dizer, a minha formação toda é de jornalista, então o que eu vou fazer? Vamos tentar realmente criar mercado, buscar mercado e buscar financiamento. E lutar, eu acho que essas iniciativas em Recife, Fortaleza, São Luís,
Brasília, Porto Alegre, elas ajudam a destruir essa linha de mão dupla no Brasil, essa rua de mão única no Brasil, que é realmente a questão da produção e da emissão focada num único centro. E isso, obviamente, é a construção de ideologia e a construção de imaginário. E, por isso, nós reproduzimos coisas até mecanicamente que não são nossas. Sem querer, obviamente, ser aqui xenófobo ou preconceituoso, no entanto, a gente não foi treinado, como acontece em outras partes do mundo, por exemplo, onde essa ideia de regional tem outro foco, está muito mais ligado, por exemplo, à culinária ou à produção de vinhos do que realmente a questão do fluxo e produção de cultura. Então, eu acho que é um desafio e eu me coloco aqui para trocar ideias sobre esse assunto. O Luiz Sérgio estava lembrando dessa questão do nacional versus regional, Marco Polo, e eu lembrei também de que você falou dos e-mails surpresos com a qualidade do produto, que é a Continente Multicultural. Não seria também essa uma visão, ou seja, uma das obviedades que podem estar por trás dessa surpresa? Ou seja, a gente numa região pobre, uma região que tem um público pequeno, um público-alvo para esse tipo de produto, como bem lembrou o Luiz Sérgio, muito pequeno, ter uma iniciativa como essa, uma ação cultural como a Continente Multicultural, e até mesmo como, por exemplo, o Videarte, que é um caderno que tem um desenho diferenciado justamente por essa busca que a editoria tem de detalhes, de informações adicionais para aquelas matérias que corriqueiramente vão estar na mídia, né? Na mídia impressa, na mídia de forma geral. Não seria... Olha, eu acho que a postura do Videarte que você colocou é uma das melhores que pode existir para o jornalismo cultural diário. Já foi chamado de jornalismo de variedades, né? Que é uma coisa assim de frivolidade, né? Essa diversidade, a criatividade e criar essa diversidade, você criar um diferencial. Porque até a questão de furo, no momento que a gente está vivendo com televisão e com internet... Informação em tempo real, né? Informação em tempo real, furo, para mim, deixou de existir. O furo é aquele da internet e da televisão que, na hora H, coloca ali o avião, como eu vi, entrando lá em Nova York, nas duas torres. Quer dizer, em tempo real, eu estava vendo a notícia, o fato. Então, não tem furo diante disso. Isso é o furo, é o que está acontecendo. Hoje, a gente vive em contato direto com o mundo todo, o tempo todo. Então, a saída que eu acho são duas. Uma é o serviço. Eu acho que o jornal ainda pode ser muito bom na questão de prestação de serviço e, principalmente, nisso que você falou, na criatividade de criar um diferencial, de imaginar o que ninguém vai pensar e você apresentar aquilo para o leitor. Acho que isso é o charme. Isso é o que dá realmente o grande lance. Na questão que você colocou do factual, por exemplo, a gente, uma vez num debate, colocaram até, estava o Almir, o editor da Bravo, presente, qual era a semelhança entre a Bravo e a Continente, né? Que muita gente acha que a gente tomou a Bravo como modelo. Não foi. Até porque a Bravo é uma agenda cultural de extrema qualidade, visualmente belíssima, mas ela fala o factual, ela está presa a tudo o que está acontecendo, enquanto que a gente, embora às vezes, como você disse, não possa fugir ao factual, mas a gente pega temáticas, questões que estão no ar e que poderiam ser tratadas esse mês ou no próximo ou naquele outro. Entende? Então, tem toda essa questão. Eu acho que a criatividade ainda e a ousadia ainda são as grandes soluções para essa questão. Ana Cláudia, você estava lembrando dessa preocupação que o Videarte, o Jornal O Povo, tem, do aprofundamento, da busca de um tecido mais denso para uma informação que está na imprensa, que naturalmente vai para a imprensa. Isso não tem um certo choque com o interesse comercial do jornal? O jornal é um produto que precisa se vender. E eu acho que a padronização que a gente vê dos cadernos de cultura, eu não sei se esse modelo único, ou seja, essa coisa de ser assim, tão iguais,
talvez seja uma imposição da necessidade de comercialização de faturamento do jornal. Não tem um choque, não aparece um conflito em algumas ocasiões de produzir um bom produto, de ter um bom produto cultural, e esse bom produto acaba tendo um conflito com o departamento comercial que quer botar tal anúncio, quer fazer isso, quer impedir, acaba impedindo que saia uma boa página, uma página bonita, bem diagramada. Claro. Pessoal, acho que são duas coisas, assim. Uma é essa necessidade de fato, dar para o leitor o que ele quer ler, e é óbvio que quem lê jornal quer saber, quer se programar, né? O leitor de segundo caderno quer um pouco isso. Mas se você diz em 10 linhas, dá o serviço do show, né? Eu acho assim, que um jornalismo de cultura, eu faço jornal assim, achando que você tem que dar um tanto o que o leitor quer ler e um tanto o que você quer que ele leia, né? Um monte o que você quer que ele tenha acesso também. Outras coisas, né? Então, se apresenta, você disseca e dissemina isso, né? E aí eu acho que o bom é quando você consegue essa dosagem, né? Quando você consegue informar e quando você consegue fazer o trabalho de formador, como o Marco colocava. A questão dos anúncios, assim, ninguém é ingênuo de achar que pode viver no caderno se faz sem anúncios, né? Então, eles estão lá brigando e disputando espaço com a gente. E a briga tem sido cada vez mais acirrada, né? Porque as páginas são cada vez menos e os anúncios também não estão assim em abundância, não, mas e aí os anúncios são feios e às vezes tomam a sua página e a gente briga e já derrubou anúncio, já transferiu e já aumentou página, dependendo do material que você tem, né? Eu acho que é um exercício. Enquanto é mais prazeroso do que trabalhoso, aí a gente vai fazendo, né? Qual o papel do poder público no financiamento do produto cultural? Como a elite econômica brasileira lida com a cultura? Essas e outras questões entram no papo, no próximo bloco. O melhor da programação do Centro Cultural Banco do Nordeste, agora em DVD. Dou prioridade realmente a esse contato com o público, que é uma coisa realmente que gratifica, que estimula, que acende a gente. Meu Deus, esse aqui é arte. Tem gente por esse mundo que já nasce afortunada e que, embora passe um tempo sem poder arranjar nada, chega por trás a fortuna, vem pegá-la de emboscada, né? Verdades e mentiras. Mesmo que o poeta se considere ateu, um belo poema nos aproxima de Deus. A morte sem informação, dizem que é pior do que a morte sem comida. As mudanças não são num clique, entendeu? E o papel do poder público no financiamento do produto cultural? Como é que isso se... Olha, eu sou otimista. Eu acho que o mercado editorial no Brasil está crescendo e está crescendo muito. Eu acho que está havendo um barateamento dos custos. Eu falei no primeiro momento que realmente é um complicador, porque é uma variável que interfere muito no teu custo operacional, mas está havendo um barateamento, porque as novas tecnologias estão facilitando muito. Então, qualquer um de nós potencialmente é um editor ou vai vir a ser um editor devido a essa facilitação do sistema de editoração. O grave problema é a produção em massa desses conteúdos, quer dizer, a reprodução em massa, eu estou falando de tiragem, e o mais grave ainda é a distribuição. Eu acho que para os pequenos, para os nanicos, para os independentes, distribuição é um gargalo no Brasil, porque distribuição é cartelizada. E essa cartelização ela se processa a partir do Rio de Janeiro. Se o Marco Polo quiser distribuir a revista dele para todo o Brasil, ele vai imprimir no Recife, mas vai ter que mandar para o Rio, ou para São Paulo, com a distribuidora que está no circuito nacional. E isso é um contrassenso. Já de cara, ele enfrenta um problema de logística que vai inviabilizar o custo operacional dele. Ele teria que imprimir no Rio ou em São Paulo para distribuir a partir de lá. Esse é um problema. Esse setor é cartelizado. Você tem 3 distribuidoras no Brasil no setor de revistas. E no setor de livro é um complicador,
porque ele vai ter que também passar por São Paulo. Isso é um absurdo. Quer dizer, é um setor totalmente cartelizado e feito para inviabilizar a distribuição. Ora, se você produz e custa caro produzir e não distribui, você atravessou o Atlântico a nado e morre afogado na praia. Porque esse realmente é um gargalo grave. Então, eu vejo como um grande complicador. A não viabilização, vamos dizer assim, uma dificuldade de viabilização por parte não só de vários setores do poder público, mas também da iniciativa privada, de ações como o continente multicultural. A gente tem também outros exemplos de produtos muito interessantes aqui, feitos no Ceará, inclusive. A gente tinha, da década de 70, o saco, que foi um produto muito interessante. Grande experiência. Que foi feito aqui. Então, não interesse disso aí também está, vamos dizer assim, unido, vinculado a essa coisa da elite, de manutenção do poder, de impedir que a cultura seja discutida, seja feita, seja produzida, seja disseminada, cortando, vamos dizer assim, essas asas, ou seja, Eu acho que um problema sério é que nossas elites econômicas normalmente não são nossas elites culturais. Agora, eu não acho que há um projeto de querer castrar, de querer amordaçar. Há um desinteresse real de apoiar aquilo, de incentivar. Não faz parte do universo de interesse dessa elite a cultura. Então, para eles, tanto faz que aconteça como não aconteça, eles a cultura como negócio é muito mais interessante, como entretenimento, como indústria cultural? Claro, com certeza, né? A cultura de evento, né? O evento interessa muito mais, tanto até o político, né? Porque ele aparece mais, quanto as grandes empresas, né? Que colocam lá seus banners, etc. e tal. A saída para as publicações culturais e artísticas, Ana Cláudia, editadas no Nordeste, não seria saltarem da forma e conteúdo jornalísticos e criarem uma nova linguagem criativa? Essa pergunta que o Carlos Emílio nos faz. Acho que é uma das saídas, né? Não sei se... Acho que a criatividade, de uma maneira geral, é bem-vinda em tudo que se faz, seja num produto literário, cinematográfico, musical, enfim. E acho que os cadernos de cultura, o jornalismo de cultura, deve refletir sobre isso. E, casando, eu acho, essa aqui é encaminhada por Marco Polo, pelo Cláudio Portela, que é escritor e editor também da Arraia Pajeurbe, da revista. Ele encaminha essa pergunta para o Marco Polo, que ele pergunta o seguinte: você falou em ousadia criativa, acho que até junta dentro desse nosso primeira discussão aqui, e pergunta também o seguinte: a continente cultural ousa em quê? Multicultural, perdão. Eu não acho que a Continente seja realmente uma revista criativa, ousada, diferenciada, no sentido assim de inovar, entendeu? A questão editorial. Eu acho que a ousadia da gente reside em fazer essa globalização, de ter matérias em que fala-se de Ariano Suassuna, do coco de Arco Verde, da opinião de Harold Bloom na Universidade lá dos Estados Unidos, em uma entrevista com Pierre Bourdieu na França, o que Raul Cortez está pensando do teatro em São Paulo, eu não chamo nem de ousadia, eu chamo de enxerimento da gente. Nós somos enxeridos nesse sentido de achar que não temos por que ser tímidos em relação a essa questão, entendeu? A gente pode falar de tudo. Agora, graficamente, a gente tenta fazer uma revista bonita, visualmente agradável, não somos revolucionários em nada. Quer dizer, a criatividade da gente fica aí, nessa ousadia de não ter limites. Desculpa, eu não estou entendendo, o nome dele é Lima, termina com Lima, eu não entendi aqui o primeiro nome. Mas ele, na verdade, ele faz uma provocação e pede um comentário do Marco Polo. E eu acho interessante que Ana Cláudia e Luiz Sérgio comentem também, por favor, porque é uma questão interessante. Ele diz o seguinte: sobre o fato da desigualdade entre as culturas no Brasil, devemos levar em conta, especial e principalmente, o fator econômico como desencadeador da discriminação entre as culturas. Ou seja, enquanto tenho dinheiro, sou bom e aceito em qualquer meio.
Logo, é inexistente a concepção de cultura forte, fraca, regional, universal, etc. O que dita as regras é o capital. O talento é apenas um complemento. Ele pede comentário sobre essa provocação que ele faz ao Marco Polo. E eu gostaria também que o Luiz Sérgio, por favor, e a Ana Cláudia se... Eu acho que, em princípio, existe essa prevalecência do capital, né? O forte é o que tem o dinheiro, é o que tem o capital, é o que manda. Mas nem sempre essa força é contínua, porque quando você tem uma manifestação cultural que está profundamente enraizada, que tem uma criatividade exuberante, que tem uma possibilidade de comover, de encantar as pessoas. Mais cedo ou mais tarde, dentro desse mundo que a gente está vivendo, essa coisa vai eclodir. Eu não sou absolutamente apocalíptico, eu não acho que a globalização vai neutralizar as manifestações que a gente chama mais genuínas, né? Muita coisa vai se diluir, como já está se diluindo, muita coisa vai se transformar, mas essas coisas mesmo não são estáticas, elas são dinâmicas. Elas assimilam o que vem de fora, deglutem isso e se fortalecem às vezes com isso. Então eu acho que é uma força que vem de dois lados e que pode se equilibrar. É claro que a questão econômica é muito forte, realmente. Mas eu acho que o outro lado tem a sua força e tendo uma chance, tendo uma fresta, tendo uma possibilidade de partir para lá e aparecer, ela vai conseguir. A minha opinião particular é essa. Eu não sou um sociólogo, sou só um jornalista, mas na minha observação prática, eu tenho visto isso acontecer. Por favor, só complementando, que em se tratando de jornalismo, eu acho até que há uma certa simpatia, né, do jornalista, de quem faz um jornal que está tentando fazer uma coisa mais diferente, para esse outro tipo de manifestação, esse que está tentando driblar, sabe, as dificuldades, a falta de grana e mexendo com a criatividade antes de tudo. Então, acho que eu sou simpática a isso, por exemplo, né? Assim, acho que eu acho que reverbera. Tem um reflexo, né, Luiz Sérgio? Eu acho que para essa questão da desigualdade regional, políticas públicas são interessantes. Esses organismos que têm esse viés social, como os bancos de desenvolvimento, aí cita o já que eu estou no fórum do Banco do Nordeste, BNDES, Banco do Nordeste, e os governos, através das secretarias de cultura, eles têm esse papel de induzir a produção e disseminação e distribuição, principalmente distribuição, insisto muito isso. Eu acho que políticas públicas são muito importantes nessa área, decisão política de fazer, porque o produtor cultural regional, ele não tem a ferramenta para fazer movimentar a sua produção. Ele precisa de estímulo, e esse estímulo tem que vir dentro de uma estratégia de políticas públicas. Então, nesse sentido, eu acho que todos nós merecemos esse tratamento diferenciado. Bom, o Jackson pergunta que meios a publicidade vai usar para difundir a cultura futuramente, né? Ele diz que não é interesse, não se quer que a cultura não seja elitista. Não quer que a cultura seja elitista e segregadora como é hoje em dia. Transmitir a cultura baratear a cultura, é isso que você está querendo dizer? A pergunta é como chegar sem interferência. Imagina que a pergunta que fez o Jackson. Imagino que a interferência seja o custo, essas dificuldades aí que se tem, que são... É difícil, viu? É complicado, né? É complicado, porque os custos são muito altos. A verdade é que toda vez que a gente termina uma revista, a gente diz, conseguimos mais um milagre. Que é um parto, eu acho que é um parto para os jornais de um modo geral. Hoje no Brasil, a vida dos jornais também não é confortável, nem dos grandes jornais que estão fora em outras regiões, porque tudo é custo e conteúdo custa muito caro. Quer dizer, tanto texto, quanto imagem, como design, ilustração, custa muito caro. Então, você tem que equilibrar isso. Se você não resolver essa equação, você inviabiliza o seu negócio e não vai ter o produto. Bom, tem uma pergunta que nos foi encaminhada pela doutora Guimarães, que está aqui presente, e a pergunta é dirigida aos das cadeiras.
E a doutora... É uma pergunta muito interessante, pena que o tempo seja curto, mas eu acho que vai dar para a gente falar sobre ela. Ela diz o seguinte, na verdade não é nem uma pergunta, é uma colocação. A influência das simpatias por tendências, das amizades com certos grupos e os gostos por determinados espaços culturais empobrecem o jornalismo cultural local e nacional, regional e nacional, reforçando a falta de curiosidade intelectual da sociedade. O que vocês propõem para romper esta inércia ou esse tipo de situação? Eu acho que o divulgador cultural, no caso o jornalista, tem que se despir das suas preferências pessoais e abrir o espaço para tudo que vier. E ele, claro, vai tentar filtrar, né, para não deixar passar coisas sem qualidade, mas tem que estar com a mente aberta. Nós somos muito vulneráveis no dia a dia das redações e, às vezes, nós perdemos a dimensão de avaliar corretamente determinado fato, seja ele político, seja ele cultural. Às vezes, nós nos deixamos mover até pela pressão, entre aspas, de assessoria de imprensa, de um amigo que é consultor de um político, de um artista, etc. Então, é uma coisa realmente muito complexa. O que eu sugiro é que os produtores culturais, os artistas, os criadores, eles tenham canais, desenvolvam canais de acesso às redações de um modo geral. Não sei como fazer isso, assim te dá receita sim, agora, mas desenvolver canais de relacionamento eu acho muito importante e isso funciona pra caramba. Eu acho que funciona aqui no Ceará, na Tribuna de Botucatu e no New York Times. Relacionamento com jornalistas sempre dá muito resultado. Mesmo até com o Marco Polo aqui, se você o conhece, tem acesso, você já tem uma facilitação em vender a ele uma ideia. Eu acho que aqui em off pra gente isso funciona pra caramba. Cá entre nós, né? Há momentos em que a gente se percebe mesmo muito gueto, né? E aí a gente tenta ser absolutamente jornalistas e dar uma diversificada. O público de jornal é muito difuso, né? Assim, o espaço de agenda, por exemplo, de roteiro, tem que ser o mais democrático possível, né? Esse surgimento desse caderno novo, que é esse guia, né, que está saindo das Seixas, vai ser ótimo para isso. Falo de eventos, né, de jornalismo de roteiro, até porque deixa o videoarte mais livre para na sexta-feira não ficar atrelado ao que tem para fazer no fim de semana e discutir um pouco mais a cidade, os processos criativos de quem faz arte aqui. Acho que a gente tem tentado, inclusive, fazer isso. Tem tentado acompanhar mais o processo dessas criações, de quem está fazendo arte, discutindo cultura, porque até pouco tempo a gente passava a se debruçar sobre o material feito. Fosse uma exposição, fosse um espetáculo de dança, fosse um disco, um show, um livro. Quando o processo se concluía e ele ia para público, é que a gente dava o destaque que aí a gente avaliava, né, que ele teria naquela edição. A gente tem tentado subverter um pouco isso, né? Tem tentado acompanhar mais os processos criativos mesmo de quem está trabalhando com cultura aqui em Fortaleza. Acho que é um processo, acho que a gente vai melhorando. Bom, nós estamos então encerrando essa edição do Papo 21. Queria fazer um agradecimento especial ao Marco Polo, que está aqui, se deslocou de Recife para nos dar o prazer e a honra de ter essa discussão com ele. Luiz Sérgio Santos, muito obrigado. Ana Cláudia. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Papo 21, trazido até você pelo Centro Cultural Banco do Nordeste. Esperamos contar com a sua audiência no próximo encontro, que com certeza discutirá mais uma temática emergente da atualidade. Obrigado e até lá!